Vamos juntos continuar louvando ao Senhor com a leitura do primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Colossenses. Aleluia. Então, Colossenses capítulo 1, leiamos juntos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas,
Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Antes de entrar no nosso tema de hoje, que tem tudo a ver com o que eu vou dizer agora, um recadinho importante. Deus tem falado ao meu coração que muitos de vocês não estão orando em casa. Estão enchendo o seu tempo com coisas terrenas e não estão orando em casa. Eu não estou lá na sua casa, mas Jesus está. E Ele sabe quem está orando em casa. E Ele sabe quem não está orando em casa. E a oração tem dois elementos importantes em casa, que é, primeiro, derramar a sua alma diante de Deus, colocar diante dele tudo que você é, que você está passando, que está acontecendo, toda a sua circunstância, toda a sua situação. Tem que falar com Deus, colocar isso. Deus quer que você derrame isso diante dele. E segundo ponto, a meditação na palavra. Leitura e meditação. Em relação à palavra tem leitura e meditação. Uma agenda diária de leitura e uma agenda diária de meditação. Você lê 5 capítulos, tá? Mas em 1 ou 2 versículos é para meditar. E meditar é também escrever ou digitar, produzir um texto acerca do que você está meditando. Isso que as pessoas chamam de devoção, devocional, tá? É mais que devocional, é uma obrigação. Saiba disso.
que Deus, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar quantas vezes forem necessárias. Deus, todos os dias, eu disse, todos os dias, cada um dos dias da sua vida, Deus espera você para uma audiência pessoal com Ele. Deus espera você para um encontro pessoal com Ele. Não coloque nada no lugar disso. Não substitua isso por nada, porque Deus não vai aceitar você dar desculpa: eu não tive tempo porque eu estava ocupado com outras coisas. Se você disser isso, aí Deus também vai se ocupar com outras pessoas que se dedicam mais a Ele, não com você. Então eu digo para vocês que estão aqui, para quem está à distância, para quem vai ouvir essa congregação de hoje, o Espírito Santo me falou que tem pessoas que não estão orando em casa. É todo dia, meus irmãos. Todo dia. Eu tenho mais de 40 anos que todos os dias eu oro de manhã. Esse é o meu horário. E muitas vezes eu gosto de aumentar mais esse horário. Eu aproveito férias para aumentar esse horário, para aumentar esse tempo. Existe uma companhia melhor para você do que a do Senhor? Nem o seu cônjuge é. Pode ser a pessoa mais amada, mas não é uma companhia melhor do que o Senhor. Cada dia Deus te espera para ter um tete a tete contigo. Cada dia Deus te espera para falar contigo e também para te ouvir falando com Ele. Amém, irmãos? Quantos dias? Quantos dias? Então presta atenção, viu? Quando você não ora, você perde espiritualidade. E quando você perde espiritualidade, você ganha carnalidade. Está escrito em Romanos 8: o homem carnal não pode agradar a Deus. Porque Deus não se agrada de carnalidade. Deus se agrada do homem espiritual. Nós fomos salvos com tão grandiosa salvação, não é para ser homens carnais, mas para ser homens e mulheres espirituais. Aleluia. O que pode te impedir de orar? Nada. Dá um pontapé em tudo que tenta te impedir de orar. Lança para longe de você. Orar é perder tempo? É ganhar tempo. É remir o tempo. É aproveitar bem o tempo que está passando. É exatamente o contrário. Não orar, deixar de orar, isso é perder tempo. Quem não está orando é porque está perdendo tempo com o que não alimenta, com o que não edifica, com o que não sustenta. Porque quem nos sustenta é Deus. E o manjar celestial é a sua palavra. O maná caía todo dia, porque todo dia tem que se alimentar.
Todo dia alimenta o corpo, todo dia tem que alimentar a alma com a palavra de Deus. E invocar o nome do Senhor. Quando fala todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é aquele que invoca o nome do Senhor uma vez, não. É o que vive invocando o nome do Senhor todos os dias. Inclusive nas línguas bíblicas, esse verbo está no particípio, é quem vive invocando. Não é quem invocar, é quem vive invocando o nome do Senhor todos os dias, constantemente. Orai sem cessar. É assim que nós caminhamos, é assim que nós nos fortalecemos, é assim que Deus nos quer ver crescendo espiritualmente. Glória a Deus. Deixa Deus tirar da sua cabeça uma semente de Satanás. Satanás plantou na cabeça de muitas pessoas. Essa semente aqui, as pessoas manifestam que tem essa semente na cabeça delas, quando elas falam assim: olha, tem que orar, mas também tem que agir. Isso é uma semente de Satanás. A oração é a mais poderosa ação que nós realizamos. O diabo colocou na cabeça das pessoas que orar não é uma ação, que orar não é agir. Então você tem que orar e também tem que agir. Não, peraí. A oração é a maior ação que nós podemos fazer. Quando você age nas suas circunstâncias, no que está ao seu alcance. Mas quando você ora, você extrapola os limites das suas circunstâncias, extrapola o seu campo, seu limite de atuação, e você age além do que você está vendo, ouvindo, pensando, sabendo ou alcançando. A oração vai além. Orar é agir, mas é o tipo de ação mais poderosa que nós fazemos. Glória a Deus. Então, que o Espírito Santo tire da sua cabeça aí, tá? Que orar não está fazendo nada. Um pastor falou para mim que ele estava orando um dia na casa dele, orando, e um membro da igreja ligou para a mulher dele: cadê o pastor? Está ele está orando agora. Aí o membro falou: já que ele não está fazendo nada, manda ele me atender aqui, que eu preciso falar com ele agora. Esse membro devia ser o diabo, né? Que é membro daquela igreja. Entenderam? O diabo semeou isso para que vocês não orem, para que vocês não deem valor à oração. A oração tem imenso valor, e as únicas orações que chegam diante do trono de Deus são as orações dos seus filhos remidos. Tem bilhões de orações na terra que não passa do teto, que não chega jamais diante de Deus, porque está escrito em João 9, Deus não atende pecadores. Deus não ouve orações de pecadores. Só dos filhos remidos. Então, olha o instrumento poderoso que Deus colocou em nossas mãos. Quando você está orando, e aqui nós estamos orando agora, nós estamos realizando a ação mais poderosa que Deus colocou em nossas mãos, limitadas de seres humanos, para usar. Isso é ação. Orar é agir. Orar é a maior ação que nós podemos realizar. Glória a Deus. Muito bem.
E a oração faz parte desse nosso tema de hoje. Diga: crescimento espiritual. A falta da oração, a falta da meditação na palavra de Deus impede o crescimento espiritual. Faz com que esses crentes fiquem mirrados, nanicos espiritualmente, fracos espiritualmente. Deus quer nos ver crescendo espiritualmente. Diga de novo: crescimento espiritual. Bom, nós iniciamos na quarta-feira passada esse pequeno parágrafo que ainda faz parte da introdução dessa epístola de Paulo aos Colossenses, do versículo 9 até o versículo 12 do capítulo 1, o título é, diga, intercessão. O apóstolo Paulo, depois de dar graças, de louvar a Deus pela igreja dos Colossenses, ele passou a interceder por eles, tá? A orar em favor deles. Esse texto que vai do 9 ao 12, teve uma introdução no versículo 9, que nós vimos na quarta-feira passada, diga, petição. Qual o principal pedido de Paulo? Que os colossenses recebessem da parte de Deus, repita depois de mim, pleno conhecimento. Paulo sempre gostava de orar pelo conhecimento dos crentes. Aos Efésios ele diz que eu dobro os meus joelhos, Efésios 3, a partir do versículo 15, Paulo disse: eu dobro os meus joelhos diante do Pai e peço que vocês possam conhecer, recebam conhecimento, tá? Conhecimento espiritual. Muito bem, por que esse pedido? Porque é esse conhecimento, o conhecimento de Deus, que renovando a nossa mente, nos leva a viver com, diga, dignidade. Que é o tema dos versículos 10 a 12. Versículos 10 a 12, diga de novo, dignidade. Em todas as suas epístolas, Paulo gostava de exortar os crentes a viver de modo digno de Deus, digno da vocação a que foram chamados. Fomos chamados a ser santos, fomos chamados pelo Evangelho de Cristo. Nós temos que ser pessoas dignas, que vivem com dignidade. E como eu tenho falado, não apenas uma dignidade moral humana, porque tem gente que não tem Deus, mas que tem uma certa dignidade moral humana, não? Deus quer que a gente ultrapasse isso. Ele quer nos dar uma dignidade espiritual, acima de qualquer dignidade humana. Sabe o que significa? Que não pode existir pessoas que vivam de forma mais digna na terra do que os filhos de Deus. E quando uma pessoa que se diz crente, se diz filho de Deus, se diz evangélico, não vive de modo digno, age indignamente, ele se torna uma pedra de tropeço e escândalo para os outros. Jesus disse em Mateus 18 que era melhor para essa pessoa se suicidar do que provocar escândalo. Amarrar uma corda no pescoço, numa pedra e se lançar no rio. Porque era para viver com dignidade, mas não vive com dignidade. Jesus diz que crente não é só quem diz Senhor, Senhor para Ele. É quem vive com dignidade, vive fazendo a vontade do Pai, que é a nossa santificação. Diga de novo, dignidade. Aqui nós temos 3 versículos, o 10, o 11 e o 12. Hoje o 10, quarta-feira que vem o 11, depois o 12.
Então temos 15 dias para passar por esses 3 versículos, contando com hoje, tá? Olha só, viver com dignidade envolve 3 coisas, cada uma em um desses versículos. Repita depois de mim aí, ó: crescendo, fortalecendo, agradecendo. Hoje, versículo 10, diga crescendo. Quarta-feira que vem, versículo 11, quarta-feira que vem é 25 de dezembro, tá? Mas nós vamos estar aqui, porque Jesus também vai estar. Versículo 11, fortalecendo, tá? E depois, o versículo 12 já vai ser lá no ano de 2025, ok? Muito bem. Hoje, ficamos com o versículo 10, cujo título é, diga de novo, crescendo. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Repitam bem forte. Aleluia. Bom, eu grifei, sublinhei aí o título, diga crescendo. Observe que nesse versículo 10 repete uma expressão do versículo 9. Diga aí, pleno conhecimento. Tem pleno conhecimento no versículo 9 e tem pleno conhecimento aqui no versículo 10. O versículo 9 foi a introdução dessa intercessão de Paulo. Paulo ora pedindo que esses crentes tenham pleno conhecimento. Que esses crentes tenham pleno conhecimento. Pleno conhecimento. É uma coisa muito interessante, né? Usando um exemplo, quero usar um exemplo cotidiano aí, um exemplo aí do dia a dia. Né? Tem um pessoal por aí que passou a trabalhar na área, entre aspas, de saúde, no quesito que significa estética, e que por causa da vaidade humana se enriquecem bem rápido, porque um monte de gente por aí, né, cheios de complexos com a sua própria aparência, frequentam essas clínicas de estética, né, sonhando em ficar mais bonitos, mais bonitas, principalmente mulheres. E a gente vê o tempo todo acontecendo que pessoas são danificadas na sua aparência, e outras até mesmo chegam a óbito, a falecer e a morrer, porque essas pessoas que estão se aventurando, a maioria, grande parte dessas pessoas que estão se aventurando a abrir clínicas de estética e a fazer procedimentos estéticos nas pessoas, no rosto, nos olhos, no nariz, nos lábios, no corpo todo, nas nádegas e assim por diante. São pessoas que não têm pleno conhecimento do que estão fazendo. Não têm pleno conhecimento. Por que estão fazendo? Porque isso dá dinheiro. Dá dinheiro porque conta com a vaidade das pessoas. E por vaidade elas buscam isso, não é por necessidade de saúde, é por vaidade, buscam essas coisas. Vaidade é pecado. Vaidade não é coisa de Deus. Vaidade é carnal, faz parte das obras da carne. E muitas das pessoas vão lá e acabam se dando mal, tá?
Umas acabam se dando mal, porque depois, às vezes, do procedimento estético, fica mais feia do que antes. Com cara de não sei do que lavada. E outras que dão seríssimos problemas, porque recebem ali certos produtos de má qualidade, com certos venenos ou certos elementos que aquela pessoa não poderia receber. Para receber qualquer elemento daquilo, tinha que passar por um procedimento médico, exame, saber o que o organismo dela pode ou não pode receber, se é alérgico a alguma coisa ou não, e assim por diante. Mas vão lá só por vaidade, para sair dali, para acontecer um milagre de beleza na vida, e se entregam nas mãos de pessoas que não têm formação adequada. Hoje uma famosa academia lá, clínica de Goiânia, aí foram presos aí, a dona e não sei quem mais, por causa desses procedimentos. Estou usando isso como exemplo. Isso é o que acontece quando você procura alguém para te ajudar, mas esse alguém não tem pleno conhecimento do que está fazendo. Não tem pleno conhecimento, são aventureiros. A vida cristã não é uma aventura. A vida cristã não é para aventureiros. Amados, ir para o céu é uma coisa muito séria. E para que a gente possa ir, Deus nos revelou toda essa palavra, para que por ela nós tenhamos pleno conhecimento para saber como viver, como andar, como chegar no céu. Essa palavra é a verdade, que é Jesus, e disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por esta palavra, senão por esta verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo nunca esteve na cidade de Colossos, mas sabe que ali havia crentes, uma igreja, e ele à distância manda uma carta dizendo: olha, eu estou orando para que vocês recebam da parte de Deus pleno conhecimento. Repita aí: pleno conhecimento. Porque o resultado desse pleno conhecimento, tá? Olha só, eu falei isso de clínicas de estética, mas um dos elementos nesse mundo onde as pessoas mais estão errando, mais erraram na história da humanidade, é acerca de Deus e acerca da sua palavra. Como tem gente errada por aí, com interpretações erradas da Bíblia, interpretações erradas acerca de quem é Deus, de como Ele age, do que Ele quer, dos seus propósitos. Como tem gente errada, todo mundo fala de Deus sem conhecer, sem ter pleno conhecimento de Deus. Muita gente se aventura a pregar Bíblia sem ter pleno conhecimento de Bíblia, sem ter pleno conhecimento de palavra de Deus. O início do século 20 para cá gerou pastores pregando em igrejas sem terem a devida formação, sem terem recebido pleno conhecimento da palavra para poder estar à frente de um rebanho e anunciar para eles o Evangelho. Está cheio de erros. É assim como pessoas podem morrer por causa de um procedimento estético errado. Pregações erradas não dão vida eterna, dão condenação eterna. A salvação não é para quem crê em mentira
heresia é mentira, doutrina errada é mentira, é errada, não é a verdade. A salvação não é para quem crê em mentira, a salvação é para quem crê na verdade. Quem deturpa as escrituras, Pedro falou isso, 2 Pedro capítulo 3, o faz pela sua própria destruição e também pela destruição daqueles que os ouvem e acreditam nas doutrinas erradas que eles estão pregando. A salvação não é para quem crê no que está errado, a salvação é para quem crê no que está certo. Por isso, quem ensina a palavra, o pastor tem que ser mestre com pleno conhecimento das escrituras, em prol da sua própria salvação e da salvação daqueles que o escutam, daqueles que ouvem a palavra. Como as pessoas já erraram, já deturparam a Bíblia, já interpretaram errado a Bíblia, e muitas delas já morreram e já estão no inferno uma hora dessa, porque não estavam com a verdade, estavam com a mentira. Uma mentira religiosa. A verdade não é religiosa, a verdade é espiritual. A mentira é religiosa e muita gente gosta mais dela. A verdade exige pleno conhecimento. Paulo fala desse pleno conhecimento. Pedro fala desse pleno conhecimento. 2 Pedro capítulo 1 repete várias vezes a palavra pleno conhecimento. E Pedro termina a segunda epístola no capítulo 3, versículo 18, dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na medida em que nós, isso aqui é um termômetro para você medir, na medida em que aumenta o seu conhecimento da palavra, melhora a sua qualidade de vida. A sua qualidade de vida. Por isso que Paulo disse, eu oro para que vocês recebam de Deus pleno conhecimento, repita depois de mim, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Esse afim aí significa finalidade. Qual a finalidade do pleno conhecimento? A finalidade, por que eu tenho que receber, ou melhor, para que eu tenho que ter pleno conhecimento, e cada vez um conhecimento melhor e maior de Deus, da sua palavra? Porque cada vez que aumenta a medida desse conhecimento, eu vivo mais dignamente diante de Deus. O conhecimento influencia na vida, o conhecimento influencia no viver. Viver. E o viver é importante, porque viver significa, dentro do contexto bíblico, significa obedecer a palavra. Viver a palavra é obedecer a palavra, é pegar essa palavra e levar para a sua vida. Levar para a sua vida, vivê-la, praticá-la, porque quem ouve e pratica é o que vive, edifica sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é o que não vive a palavra, ele edifica sobre a areia, e grande será a sua ruína. Foi Jesus quem disse isso. Então, o pleno conhecimento vai nos dar condições de viver cada vez de modo mais digno do Senhor, né? Agora, mudando a frase, né? Repita depois de mim, né? Então nós recebemos o pleno, ao recebermos pleno conhecimento de Deus, Paulo ora, né, para que os colossenses recebam pleno conhecimento de Deus, repita, a fim de viverdes para o inteiro agrado do Senhor. Para o inteiro agrado do Senhor. Nós fomos salvos, sabe, para que nunca mais desagrademos a Deus. O pecado agrada a Deus?
O pecado agrada a Deus? Antes da conversão, nós éramos pessoas desagradáveis diante de Deus. Os pecadores não convertidos são pessoas desagradáveis diante de Deus. Pensa que Deus se agrada delas? Não. Deus não se agrada de pecadores. Sobre os pecadores permanece a ira de Deus. João 3,36 está escrito isso. E em Efésios capítulo 2, versículo 3, está escrito que essas pessoas são filhos da ira. Não filhos do amor, filhos da ira. São pessoas que não agradam a Deus, são pessoas desagradáveis. Você já teve a oportunidade de conviver por algum tempo com alguém desagradável? Para Deus, todas as pessoas que não são convertidas são pessoas desagradáveis. Deus não se agrada delas. Nós fomos convertidos para ser o oposto, para ser pessoas que vivem para o inteiro agrado do Senhor. Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a forma de agradar a Deus está nessa frase, repita depois de mim: o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver obedecendo a palavra. A fé vem pela palavra e nos conduz a obedecer a palavra. É obedecendo a Deus que nós o agradamos. É obedecendo a Deus que nós vivemos para o seu inteiro agrado. Por isso, quem é convertido corre para as Escrituras, porque aqui nas Escrituras está exatamente como devemos viver. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz exatamente como devemos viver. A Bíblia diz o que devemos fazer. A Bíblia diz o que não devemos fazer. Por isso o homem de Deus tem o seu prazer na palavra e nela medita de dia e de noite, para captar, para sugar, para receber, para se embeber, ficar cheio desse conhecimento da palavra, sabendo como deve viver de forma agradável a Deus. E olha, quando Deus olha para uma pessoa e se agrada dela, como Ele presenteia essa pessoa. Como Ele presenteia essa pessoa. Como Ele agracia ainda mais essa pessoa. Não só com salvação, mas com muitas outras bênçãos. Porque Deus tem infinitas bênçãos. Todo mundo quer ser abençoado. Mas bênção está ligada à obediência. Deuteronômio 28, se obedecer, as bênçãos vêm e alcançam. Se não obedecer, se desobedecer, o que vai alcançar são as maldições, não as bênçãos. Não adianta fazer campanha por bênção. Por bênção, tem que fazer obediência. É obedecer a Deus, é obedecer a sua palavra, que faz as bênçãos vir. Porque Deus se agrada de quem o obedece, especialmente quando essa obediência foi em algo difícil. Quando você obedece alguma coisa porque para você é fácil obedecer isso,
Deus fica esperando você passar por uma coisa que seja mais difícil para você. Se você passar por uma prova mais difícil e for aprovado diante de Deus, porque obedeceu, agiu corretamente, você agradou a Deus, pode saber. E quando Deus se agrada, Ele move céus e terra em favor de quem o agrada. Isso é o que significa no Salmo: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, Paulo ora pedindo pleno conhecimento, a fim de que os crentes vivam de modo digno do Senhor, a fim de que os crentes vivam para o inteiro agrado do Senhor. Terceira coisa agora, diga: a fim de viver desfrutificando em toda boa obra. Bom, toda boa obra está aqui dentro das boas obras citadas em Efésios capítulo 2, versículo 10. As boas obras que Deus preparou em Cristo Jesus, para que nós, os seus filhos, andemos nelas. Andemos nelas. Podemos fazer uma lista dessas boas obras, uma lista grande. Elas devem incluir as nossas orações em favor de toda a humanidade, elas devem incluir a nossa evangelização, a nossa pregação do Evangelho, o nosso testemunho de Cristo. Ela pode incluir qualquer coisa boa que a gente faça, até um copo com água que a gente dê a alguém, como Jesus disse. Mas a primeira dessa lista é uma só, é a nossa própria santificação. A obra da sua santificação tem que frutificar. A santificação tem que frutificar em você. Porque se você fizer um monte de outras coisas, orar por todo mundo, pregar para todo mundo, expulsar muitos demônios, profetizar, até realizar muitos milagres, mas não se santificar, você esqueceu a principal obra. Você não verá o Senhor. E Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: olha o que nós fizemos em teu nome, Senhor, em teu nome fizemos isso, isso e aquilo. Eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque vocês fizeram tudo isso em meu nome, mas não deixaram o pecado, não deixaram a carne. Continuaram praticando as obras da carne, continuaram na prática do pecado e da iniquidade. Não houve santificação na vida de vocês. Frutificando em toda boa obra, principalmente na santificação. Então, a fim de viver de modo digno do Senhor, a fim de viver para o seu inteiro agrado, e a fim de viver frutificando em toda boa obra. Aí termina o versículo, diga: e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não tem fim, irmãos. O conhecimento de Deus não tem fim. Ele tem que aumentar, tem que progredir, tem que aumentar a cada dia, na nossa vida, em nome de Jesus.